Bom dia, Nação Celeste. Esse vídeo aí é para vocês, tá? Bastante preocupado, não só com a situação do Cruzeiro, né? Lógico, todo torcedor tá bem preocupado, mas principalmente com a gestão do Cruzeiro, relacionamento, gestão Cruzeiro e torcida. E aí esse vídeo aqui, ele tem absolutamente um tom construtivo, né? Construtivo, lógico, dentro humildemente, quem sou eu aqui para pagar de um fodão de gestão diante, né, da gestão do Ronaldo, que hoje é muito mais exitosa até do que os meus negócios em termos de grandeza, então pode ficar parecer pretensioso da minha parte. Mas o que acontece? Pelo menos eu conheço um pouco. Eu acompanho gestão de futebol, né, quem me acompanha aqui sabe que eu estou dando palpite aqui desde 2010, 11 aqui, então tem mais de 10 anos que eu acompanho ativamente comportamento de diretorias, gestão, números e tal, então tem um conhecimento talvez até anterior da equipe do Ronaldo em gestão de futebol e principalmente eu conheço muito melhor a torcida do Cruzeiro do que eles. Isso eu posso falar com tranquilidade, porque eu faço parte dela, eu já tive até dos dois lados da moeda, em alguns momentos pontuais eu ajudei. Eu tive ajudando alguma coisa na gestão, então eu também tive essa convivência aí com um torcedor como meu cliente, quando eu ajudei a formatar o sócio da reconstrução e tal. Vamos lá. Então o que acontece? Primeira coisa é o seguinte, o que está pegando? Eu vim aqui falar um pouco sobre a gestão. Eu não estou aqui para falar sobre o torcedor. É muito importante que, e aí é um dos objetos desse vídeo, o torcedor às vezes ele é muito, faz parte, né? O torcedor, ele lê o que ele quer ler, ele pega o pedaço do texto que ele quer. Então, por exemplo, eu fiz um texto em que até mesmo nesse texto eu falava que a torcida precisa realmente, de fato, é legítimo pressionar o Ronaldo em termos de contratação, e o cara já mandou montar um barraco e morar com o Ronaldo. É difícil, a gente sabe que tem uns malucão, tem muita gente que tem dificuldade de interpretação, infelizmente, na sociedade, isso é um outro problema. Mas eu não estou aqui para falar da torcida, até porque ninguém vai conseguir mudar o comportamento de torcida no curto prazo. Lógico, a torcida do Cruzeiro já mudou muito seu comportamento no médio e longo prazo. Hoje, por exemplo, é uma torcida que mais apoia, que eu vejo, talvez uma das que mais apoia no time. Era uma torcida de arquibancada, era aquela torcida que não tinha um comportamento que eu gostava, né? Era uma torcida lá nos primórdios, né? Nos anos 90, 80, era uma torcida chata, e eu acho que hoje a torcida no estádio é exemplar. Isso foi um trabalho, algumas torcidas organizadas, a TFC, alguns trabalhos de mudança, mas isso é longo prazo. Então não adianta aqui ficar falando, pô, a torcida é isso, a torcida é assim. Eu falo muito isso assim. Seria mais ou menos o seguinte, a Ambev não trabalhar para melhorar seu relacionamento com os clientes, seus produtos, nem nada, porque o errado são os clientes. Tem cliente chato, tem cliente que quer dar golpe, tem cliente que só quer aproveitar, tem cliente estelionatário que finge que o produto está com defeito para processar a empresa. E aí, ao invés dela querer mudar o mundo, ela pega e fala assim, vamos aprender a lidar com esse perfil de cliente. Vamos aprender a lidar com isso, com essa heterogeneidade dos clientes, com essa variação de perfil de cliente. E o Cruzeiro tem que aprender a lidar com isso. Quem gere o futebol, né? Tem torcedor que eu acho particularmente insuportável, tudo errado. Mas eu chego, se eu assumo, visto o chapéu ali de gestor, eu não vou chegar e vou falar assim, não, a culpa é desse torcedor, a culpa é do torcedor insuportável, o torcedor que já apoiou Itaí, que é o culpado, o torcedor que já apoiou o Gilvan, que apoiou o Sérgio, é culpado. Mas eles pagam as nossas contas, eles são os nossos clientes, não adianta. Então, esse vídeo vai ficar longo, hein? Vamos falar aqui sobre a gestão do Ronaldo. Então, eu anotei uns pontos aqui. Então, vamos pensar o seguinte, a realidade da torcida é essa, né? A torcida ser chata, ou a torcida ser boa, a torcida ter apoiado o Itaí ou não ter apoiado o Itaí, essa é a torcida do Cruzeiro.
né? Foi a torcida que lotou os estádios ano passado, foi a torcida que dobrou o número de sócios. Então ela tem muitos pontos negativos, mas ela tem infinitamente mais pontos positivos, e aí uma coisa não justifica a outra. O que eu quero falar é sobre a gestão do Ronaldo. Onde que eu acho que está pecando? Está pecando 2 pontos. O primeiro, a comunicação, é um fato. E o segundo, realmente na estratégia de gestão. Aí é opinião minha. Mas vamos lá na comunicação. O que é a minha crítica construtiva aqui para o Ronaldo? Não adianta o Ronaldo. Primeira coisa, ele precisa ter mais transparência. E quando eu falo Ronaldo, é a gestão dele, né? Precisa ter mais transparência. Não adianta os caras contratar um monte de jogador e não dar uma satisfação na torcida. Por exemplo, ninguém sabe quais são os critérios. Não estou falando para pedir bênção, não. Se gestor for pedir bênção para a torcida, primeiro que você não consegue, se agrada 10, desagrada 2, e aí fica parecendo que você está desagradando todo mundo. Você não consegue, você não pode ficar pedindo bênção para a torcida para fazer as coisas, não. Mas você precisa comunicar com a torcida de uma maneira mais transparente, porque é seu cliente, até para evitar ruído. Então, não tem critérios, não fica transparente os critérios de contratação, qualquer estratégia. Ficou transparente em algum momento quais são os alvos do Cruzeiro para o ano, que foi até legal isso. Mas por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Cruzeiro tinha um orçamento para o Brock e para contratar o Valdez na zaga. E hoje parece que não tem orçamento mais para contratar um zagueiraço. E aí? Onde está? O que aconteceu? O Cruzeiro aproveitou da circunstância para, de repente, baixar a meta de salarial do Cruzeiro do ano? O que aconteceu? Né? Esse tipo de coisa que ninguém é bobo, né, gente? Tem informador de opinião, as pessoas juntam A com B e vê, o Cruzeiro tinha uma grana. Então, o Cruzeiro tinha uma projeção de aumentar o orçamento do ano passado, dispensou um monte de jogador, aumentou quanto? Qual que é a folha de pagamento do Cruzeiro perto dos outros times? Nós estamos com a folha acima, abaixo? Nós queremos ficar abaixo, mas queremos contar com o nosso técnico para poder... Porque no futebol existe uma lógica, né? A tendência é você ficar proporcional ao seu investimento, isso é fato. Vai ter 1 milhão de exceções, mas o fato a maioria dos casos se você investe alto, você vai ficar na cabeça. Se você investe médio, você vai ficar no meio. Se você investe baixo, vai ficar no baixo. Aí tem 1 ou 2 ou 3 exceções para alegria dos sofistas, né? Para dizer, a prova de que investir não adianta nada, é um time que investiu foi mal. Ou a prova de que não precisa investir, porque o time... Isso aí é exceção para justificar raciocínio de nego sem lógica nenhuma, sem inteligência. Mas aí qual que é a lógica do Cruzeiro? Então tá faltando essa comunicação. E agora, falta muito essa comunicação, falta um pouco de humildade. Tá muito arrogante. O Cruzeiro não pode se apegar a esse discurso de que nós salvamos o Cruzeiro. Não, esquece isso, velho. Vocês podem apegar o discurso seguinte: bom, o Cruzeiro antes da SAF era uma realidade muito ruim para o Cruzeiro. O Cruzeiro com a SAF é uma realidade muito melhor. Eu concordo, mas nós salvamos o Cruzeiro, vocês não salvaram o Cruzeiro. Vocês entraram numa relação comercial do Cruzeiro visando o lucro, e isso foi um ganha-ganha, mas que se não fosse vocês, provavelmente seria outro grupo econômico que entraria, e qualquer grupo econômico que entrasse com a SAF ia estar melhor do que o Cruzeiro do Sérgio, o Cruzeiro do Itaí, o Cruzeiro do Gilvan. O Cruzeiro anterior, que era um Cruzeiro mal gerido para agradar conselheiro, não era gerido para satisfazer torcedor, com responsabilidade, ser gerido igual um serviço público. Então, humildade. Vamos começar a achar, não vamos achar que o torcedor vai engolir essa história. Nós somos os bonzinhos que viemos salvar o Cruzeiro. Não tem nada disso. Vocês vieram aqui implementar uma gestão profissional, a torcida apoiou pra caramba, mas a torcida vai continuar cobrando, é o perfil dela, não adianta, e precisa entender que vocês estão fazendo o melhor não só para o bolso, mas uma relação, como eu disse aqui, do ganha-ganha. Bom para a torcida, bom para o Cruzeiro, bom para o grupo do Ronaldo da Tara Sports. E o terceiro ponto, eu falei de transparência, falei de humildade, eu falo aqui de honestidade, que é honestidade no sentido de conversar, estou falando de comunicação, conversar com o torcedor em cima do senso comum da torcida. Já falei aqui, não acho que gestão nenhuma funciona pedindo bênção, mas toda gestão funciona respondendo os principais questionamentos da torcida. Mas aí o que acontece?
tem um torcedor aqui que quer o Messi. Tem um outro torcedor também que fala assim, se o Cruzeiro não contratar ninguém já tá bom. E tem um senso comum que por exemplo, eu tento fazer isso com enquetes no meu perfil, né? Porque eu não acho que o senso comum, em minha opinião, não tem essa arrogância que muitos têm, né? Muitos torcedores têm. Mas vou até lançar essa enquete aí no Twitter, mas eu tenho muita convicção que o senso comum hoje da torcida é querer um time para não cair, competitivo para não cair. Tem os malucos que acham que o time tem que ficar igual o Flamengo, igual o Atlético e tal. E tem os caras também que se conformam com qualquer coisa e não estão querendo. Mas para mim são exceções. Para mim o senso comum ninguém está pedindo para o Cruzeiro cometer loucuras. Eu não vejo isso no senso comum. Quando eu falo ninguém, aí eu já cometo um erro. Muitos pedem, mas a grande maioria absoluta não está pedindo. E o Cruzeiro precisa comunicar com a maioria. Para cada tema, tenta enxergar a posição da maioria e comunica de uma maneira transparente, honesta com esse torcedor. Então, não adianta o Ronaldo vir para lá e falar, torcedor tem que lembrar o que aconteceu com o Itaí, sei lá o que. Para que vocês estão falando isso? Para que vocês estão falando para esses extremistas aí que estão querendo loucura? Por que você não conversa com aqueles que estão querendo competitividade? E por que vocês não explicam onde vocês estão enxergando competitividade? Claro, o torcedor ele tem uma memória curta mesmo. Há pouco tempo o plantel foi aprovado pela maioria, 90 e tantos % dos torcedores gostaram do plantel. Mas gostaram naquele momento. O que aconteceu? Nós que aprovamos estávamos errados. Possivelmente vocês estavam errados. É difícil para vocês entenderem, vocês já falaram em algum momento que o Mineiro era teste, entendeu o seguinte, a gente achou que ia ter um plantel competitivo e não é mais, e agora as nossas estratégias para a gente não correr risco são essas. Ou não, a gente achou que era competitivo e vamos morrer abrasado com essa ideia e se Deus quiser vai dar certo, aí o Pesolano vai reverter a situação. Qual que é a estratégia da diretoria? Será que é muito para pedir muito que converse com o seu cliente, com quem paga a conta? Quando eu falo para ter comunicação melhor, ter honestidade, humildade, transparência na comunicação, não estou falando só do ponto de vista de ter postura mais ética, de ter uma governança mais positiva. Não, estou falando o seguinte, é inteligência. Você tem que conversar com seu cliente. Talvez esse é o ponto, o grande diferencial do futebol com uma empresa normal, é que o seu cliente ele torce pelo sucesso do negócio, enquanto um cliente de uma Coca-Cola, de uma Ambev, de uma XP, não torce pelo sucesso do negócio. Ele quer só o serviço do negócio, um bom serviço, um bom produto. Então, é uma relação diferenciada. E aí, humildemente, eu estava dizendo, se você não trouxer a torcida para junto, você vai perder muita receita. E eu sei que você está bem focado em gerar receita. O CS tinha uma postura absolutamente arrogante com o torcedor. Em nenhum momento ele conseguiu. Então, mas o ano passado o torcedor estava com a gente. Estava porque estava ganhando. E a torcida, quando está ganhando, ela baixa a preocupação com o entorno. Foi o que aconteceu com o Itaí. Gente, e a torcida é assim de todos os times. Enquanto está ganhando, por isso que era uma estratégia desse cara aí do Itaí, montar times fortíssimos para todo mundo deixar de lado o olhar sobre responsabilidade fiscal, financeira, sobre práticas de contratação, de coerção e tal. Enquanto está ganhando, a falha na comunicação ela fica escondida, a falha na estratégia fica escondida, os erros de gestão ficam escondidos. Enquanto não está ganhando, que é a maior parte do tempo de todos os times, porque um time ganha por campeonato, então assim, quando que o Cruzeiro esteve ganhando? O Cruzeiro é um time absolutamente vencedor. Quando que o Cruzeiro esteve ganhando nos últimos anos? Alguns anos, 2003, 2013, 14, 17, 18, e mais alguns lapsos que não geraram título, mas geraram competitividade. Então, se o time está ganhando ou está tendo e o ano passado, né? Foi um time absolutamente competitivo. Então,
Se o time não está tendo competitividade e não está ganhando, o torcedor começa a entrar e pesquisar e questionar métodos de gestão. E é isso que está acontecendo com o Cruzeiro. E todo mundo sabe que o Cruzeiro não está fazendo uma gestão boa neste momento de crise. Essa postura de, não, nós não ouvimos a torcida, é uma postura arrogante de quem não ouve cliente. Mas eu tenho que fazer tudo que a torcida manda? Não, senso comum. Comece a entender o senso comum. Eu falava muito isso do Sérgio. 99% da torcida não queria um técnico. O Sérgio ia lá e contratava esse técnico. 99% da torcida não queria isso. Então, assim, você nunca vai agradar todo mundo. Isso é um fato, mas você tem que agradar o senso comum da torcida. Então, você tem que usar muito forte o mapeamento de redes sociais, entender o torcedor que vai no campo. Se eu fosse gestor do Cruzeiro, faria pesquisa com meu sócio do futebol, faria muita pesquisa nas redes sociais, entenderia o perfil da torcida do Cruzeiro, o que ele espera, o que ele espera em termos de gestão, de comunicação, ele quer um time caríssimo, ele não quer e tal, porque é isso que vai fazer o sucesso. Um time ele tem sucesso quando a torcida está junto com a diretoria. Isso é muito difícil acontecer, porque os interesses são conflitantes. A gestão ela quer um resultado mais financeiro, a torcida quer vitória. Então, se você conseguir cruzar esses fatores, vai ser muito importante. E hoje o Ronaldo está desperdiçando uma chance muito grande que a torcida está com... Eu vou te falar, a torcida dificilmente, quando falar que a torcida precisa ter humildade, a torcida precisa estar humilde. Eu nunca vi a torcida do Cruzeiro querer time só para ficar na Série A. Eu já vi o Cruzeiro, vários diretores serem achincalhados pela torcida com time em sexto, em sétimo lugar. Hoje a torcida quer isso, sexto, sétimo lugar. Comunica melhor com esse torcedor. Diga o que você está fazendo. Diga se você também quer isso, se você está buscando isso, se você realmente não está preocupado com isso. Por que eu estou falando que não está? Pode ser. Tem time que não se preocupa muito. Pode ter diretor que faz o orçamento e fala assim, não, se a gente cair, a gente vai ter um prejuízo de tanto, mas ainda assim a gente vendendo tantos jogadores, a gente vai gerar lucro e vai ser bom para a gente. Comecem a olhar os efeitos colaterais disso. Quantos sócios nós vamos perder? Aí eu estou pretensamente entrando no segundo tópico em cima de gestão. Me preocupa muito a falta de conhecimento da gestão do Ronaldo sobre a nossa torcida, sobre a torcida do futebol brasileiro, que são muito similares, e sobre como anda a roda, uma falta de capacidade de fazer um forecast de cenários, de avaliar o impacto de uma nova queda. O impacto financeiro de uma nova queda. Será que ele é só a perda da televisão? O quanto isso vai prejudicar a imagem do time, a imagem da Tara Sports, a imagem do Ronaldo como gestor, o quanto de sócios nós vamos perder, o quanto nós vamos perder de arrecadação, de premiação, de arrecadação com arquibancada, o quanto de tempo nós vamos demorar para recuperar a confiança do torcedor em venda de camisa, em venda de produto licenciado. Essa conta precisa ser muito bem feita. Será que não vale a pena, de repente, não é fazer loucura, é aumentar um pouquinho a régua, o orçamento para o futebol? Como que se faz isso? Do jeito que o Cruzeiro está fazendo, captando investidores. Pedrinho não veio aí para investir? Ronaldo, será que ele não tem condições de capturar novos investidores para fazer esse time ficar um pouquinho com margem de segurança para não cair? Porque eu acho que hoje não tem margem de segurança nenhuma. Eu acho que assim, hoje se der tudo certo, a gente sofre no campeonato e escapole. Se der tudo certo, vamos passar um campeonato ruim e vamos escapulir. Será que não tem que ter um pouquinho de margem de segurança? Eu já falei isso em outros vídeos. O Ronaldo tem uma capacidade muito grande. Existem métodos de contratações de bons jogadores que não necessariamente exijam loucuras financeiras. Você usa o jogador como marketing, você consegue trazer e capitalizar, monetizar grandes nomes. Será que o Cruzeiro não precisa de um grande nome? A gente não vai fazer loucura. Será que é tanta loucura assim ou será que é incompetência? É incapacidade? Eu vou dar um exemplo de incompetência de gestão. O Cruzeiro foi campeão em 2013
Com o Giovanni, passou 2014 inteiro sem patrocínio. Isso é incompetência. Na hora que você olha o número, fala lá, não vale a pena investir em time, não tivemos receita para cobrir. Lógico, você não tem uma equipe boa para monetizar isso. Será o quanto o Cruzeiro monetizaria, por exemplo, um jogador como o Marcelo da vida, ou um outro jogador, o Grêmio, por exemplo, com o Soares. Soares é um absurdo o salário do Soares, 2 milhões. O quanto você consegue de investidor para pagar esse salário, o quanto você consegue vender um sócio Soares, super sócio Soares, que eu já sempre propus essa criação do super sócio, que é um sócio que só torcedores milionários vão ter, e vão ter algumas vantagens, inclusive associadas ao jogador. Não é uma questão de sair do arroz com feijão, é você tentar um novo, é inovar para tentar tirar o patamar. Uma área de marketing ela tem que ser capaz de gerar algum tipo adicional de vantagem competitiva. Então aí eu já entrei no segundo tópico de gestão, é o seguinte, né? Será que a gestão está sendo preventiva, estava tendo um gerenciamento de risco adequado, está avaliando realmente todos os impactos positivos e negativos de ter um time um pouco mais caro, um time muito mais barato? Será que o Cruzeiro, diante da situação financeira, essa situação financeira que o Ronaldo está passando, tem que lembrar que boa parte disso ficou para a associação e está na RJ. Hoje é o Cruzeiro, vamos dizer assim, a SAF do Cruzeiro não é uma SAF quebrada, é uma SAF que existe e está numa situação relativamente boa perto dos outros times que não tem SAF. Outros times estão, por exemplo, com o Atlético, nosso concorrente, está aí com a venda do shopping penhorada, está precisando de empréstimo para pagar a conta, sei lá o que. A situação da SAF do Cruzeiro é pior? Não, a situação do Cruzeiro Clube pode ser pior, clube, associação, mas da SAF não. Será que ela não deveria arriscar um pouquinho, investir um pouquinho mais e tentar capitalizar isso e fazer a roda girar? Esse é o meu ponto, tá? Então meu ponto é falhando em comunicação e está com uma dificuldade muito grande agora diante de um insucesso, que foi o teste do Campeonato Mineiro. Isso foi um insucesso, pode acontecer e vai acontecer sempre. O erro não foi o time montado para o Campeonato Mineiro, na minha opinião foi muito bem montado. O erro foi o seguinte, deu errado. Futebol não é uma ciência exata, deu errado. Hoje tem um ranking que eu gosto muito de acompanhar, que é o seguinte, qual que é a performance de todos os times da Série A nos seus estaduais. O Cruzeiro, penúltimo lugar, perdendo, acho que só ganhando só do Santos. Isso é um sinal claro de que a gente está caminhando para o rebaixamento, se não houver uma mudança radical. Os outros times estão mudando para melhor, e já estão numa situação muito melhor que a do Cruzeiro. O que o Cruzeiro está se fazendo? Não tem comunicação com a torcida. Não existe assim, gente, nós estamos preocupados com a situação, nossa estratégia é sim reforçar o elenco para ficar mais competitivo, não vamos fazer loucura igual alguns querem, mas estamos alinhados com a maioria da torcida aqui, a gente não quer correr o risco de cair. Eu nunca vi uma frase da diretoria, né? Eu já fiz um vídeo aqui criticando o CEO do Cruzeiro com um discurso muito derrotista no começo do ano. Ficava parecendo que é o seguinte, que ele, se der sorte, vai ficar na primeira divisão. Para com isso. Não é isso que vai trazer o torcedor para dentro. Não estou falando para mentir, eu estou falando o seguinte, seja transparente com os... A menos que realmente o objetivo do Cruzeiro seja não se preocupar muito com a queda. A gente subiu, capitalizou, agora talvez os caras podem estar pensando, vale a pena cair agora para fortalecer de novo, fazer um ano espetacular no ano que vem de novo, porque com uma gestão mais ou menos, deu para ver que quem não subiu é porque é incompetente mesmo, né, senhor Sérgio? Porque dá para subir com uma gestão mais ou menos, agora dá para subir com folga, com a gestão boa, igual o Cruzeiro fez, e aí o cara quer subir de novo. Seja transparente com a torcida, vamos alinhar as expectativas, vamos conversar e vamos ser honestos. Esquece esse papinho de que o torcedor está querendo loucura. Não, o senso comum não é esse. Isso é desonesto. Vamos deixar claro quais são os objetivos. E aí é uma dica, principalmente para o senhor CEO do Cruzeiro e para o Ronaldo. Cuidado com o mau dimensionamento dos prejuízos de uma queda. Cuidado com a má avaliação do quanto se tem a perder com uma queda.
É essa a minha dica. 25 minutos. Abraço, galera. Boa semana para todo mundo.